Bactérias do grupo das Rickettsia são consideradas células procarióticas incompletas, que não possuem capacidade de multiplicação independente da colaboração de células eucarióticas, que elas parasitam. Existem organoides das células cuja origem evolutiva é atribuída a parasitas intracelulares semelhantes às rickétsias. Letra A. Que organoide presente em células animais e vegetais provavelmente teve essa origem? Para responder à questão, é necessário conhecer sobre a evolução de alguns organoides, também chamados de organelas citoplasmáticas. Os seres vivos são formados por um de dois tipos de células, as células procarióticas e as células eucarióticas. As células procarióticas são muito mais simples que as eucarióticas. Por exemplo, elas não apresentam núcleo verdadeiro e o material genético, que é o DNA, encontra-se disperso no citoplasma. Além do material genético, o citoplasma também contém os ribossomos, que são organelas não envolvidas por membrana responsáveis pela síntese de proteínas. Já as células eucarióticas apresentam um núcleo verdadeiro delimitado pela carioteca, envolvendo o material genético. Além dos ribossomos, elas apresentam organelas citoplasmáticas envolvidas por membrana, como por exemplo a mitocôndria, o cloroplasto, o complexo de Golgi e o retículo endoplasmático. Vamos estudar a mitocôndria e o cloroplasto mais detalhadamente. A mitocôndria está presente em todas as células eucarióticas. Ela é responsável pelo fornecimento de energia à célula. As células obtêm energia através do processo chamado de respiração celular aeróbia. Nesse processo, ocorre a quebra da glicose com a participação do gás oxigênio, com formação de gás carbônico e água. Parte desse processo ocorre no interior da mitocôndria. A mitocôndria é revestida por duas membranas, uma externa que é lisa e uma interna que é pregueada, que forma as cristas mitocondriais. O preenchimento interno é chamado de matriz. Na matriz está presente o DNA, RNA e ribossomos. Além disso, as mitocôndrias têm capacidade de autoduplicação. Já o cloroplasto está presente apenas nas células vegetais e é uma organela responsável pela realização da fotossíntese. A fotossíntese permite ao organismo sintetizar seu próprio alimento. Os cloroplastos contêm a clorofila, um pigmento de cor verde que capta a luz solar. Cada cloroplasto é revestido por duas membranas, sendo que a interna é pregueada e forma lamelas, que são lâminas que mergulham na matriz, que é chamada de estroma. No estroma estão o DNA, o RNA e os ribossomos. Na lamela estão os discos, chamados de tilacoides. Os pigmentos estão depositados sobre essas estruturas. Por causa da existência de DNA, RNA, ribossomos, além da capacidade de autoduplicação dessas duas organelas, a teoria mais aceita sobre a origem delas diz que elas surgiram a partir de bactérias que foram englobadas pelos eucariotos há cerca de 1 milhão de anos. A teoria seria a seguinte: inicialmente, as primeiras células eucarióticas eram incapazes de realizar a fotossíntese e de utilizar o oxigênio para produzir energia. Mais tarde, as células eucarióticas teriam englobado bactérias aeróbias, que tinham essa capacidade, e que passaram a viver no interior da célula, estabelecendo uma relação mutuamente benéfica, que ao longo do tempo evoluíram para as mitocôndrias. Da mesma forma, algumas células eucarióticas teriam englobado bactérias fotossintetizadoras, que evoluíram para os cloroplastos das algas verdes, o provável ancestral das plantas modernas. O exercício nos pergunta que organela citoplasmática presente em células animais e vegetais, que provavelmente teve origem a partir de parasitas intracelulares. De acordo com o que foi visto, a organela citoplasmática descrita é a mitocôndria. Quanto ao cloroplasto, ele, apesar de ter provavelmente a mesma origem, está apenas presente em células vegetais. Letra B. Cite uma característica desse organoide que fundamenta essa explicação para sua origem. Esse organoide apresenta DNA, RNA
ribossomos e capacidade de autoduplicação. Além disso, o DNA da mitocôndria é circular e muito parecido com o de algumas bactérias, justificando a teoria. E a questão está encerrada.